Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Paiarim. Segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 3. Já achou? Veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para esta pessoa onde que nós vamos ler. Está escrito assim: mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Amém, igreja? Eu vou reler, preste atenção. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Agora eu leio e você repete em seguida. Vamos lá. Mas, bem alto, mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê que de fato o anjo do Senhor falou isto para um homem, para um profeta chamado Elias? Você crê mesmo? Então desocupe as tuas mãos e faça todo o possível para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Isso tem que ser a melhor salva de palmas. Abre a tua boca e diga glória a Deus. Que coisa linda, faça isso de novo. Olhando para o alto, vai aplaudindo e glorificando. Senhor Deus, olha que coisa linda. Aqui onde não tinha igreja, agora um grande louvor está se levantando até o céu. Aqui onde ninguém glorificava o teu nome, o Senhor está sendo exaltado. Então abre os céus para receber o louvor do povo daqui de Bangu. Recebe, ó Deus, o louvor do povo do Rio de Janeiro. E quem estiver se glorificando através do rádio, recebe também, Senhor. E cada pessoa que está te dando glórias, seja agora abençoada por ti. Abençoe cada vida que está te glorificando. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Nós não temos nada para falar. Então vem o Senhor e fale através de nós. Envia a tua palavra, fale através da nossa boca. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Podem sentar. Quem tiver lugar pode sentar. Um dia, o rei de Samaria, chamado Acasias, estava num quarto superior e não se sabe como isto aconteceu. Ele escorregou e caiu. E deve ter sofrido fraturas internas ou algum osso que quebrou, perfurou algum órgão importante. Ele era jovem e estava agora sentindo dores profundas que nenhum médico daquela época podia curar. Este rei Acasias, rei de Samaria, ele era filho de Jezabel, a mulher mais ordinária que já existiu na Bíblia. A mulher mais pagã, mais idólatra, mais rebelde, a ponto de afrontar o Deus vivo. Ele era filho desta mulher chamada Jezabel. E ele tinha aprendido muitas coisas com a sua mãe no que diz respeito à idolatria. E o que é interessante é que o nome Acasias quer dizer
Jeová agarrou. Circule o nome Acasias aí e já escreva a tradução. Jeová agarrou. Mas olha que interessante. Por que Deus não agarrou Acasias quando ele foi cair aquele tombo? Por quê? Se o nome dele quer dizer Jeová agarrou. Ele caiu pelas grades de um quarto alto. Olha só. E adoeceu. Por que Deus não livrou o rei de Samaria daquela queda, sendo que Acasias quer dizer Jeová agarrou? Deus não o agarrou. Por que Deus não o agarrou? Porque ele não era agarrado com Deus. Porque ele não amava a Deus. Porque ele tinha um nome abençoado, mas não honrava o nome que ele tinha. E uma queda pequena de um quarto que tinha grade. Não era um quarto que estava com a janela desprotegida, não. Que ele se distraiu, desequilibrou, caiu. Não, tinha grades na janela. Mas Deus não estava cuidando da vida deste rei de Samaria, chamado Acasias, porque ele não era agarrado com Deus. E uma queda pequena, uma queda boba, inutilizou aquele homem que ficou acamado e doente. Como ele não se restabelecia, como ele não melhorava, ele começou a ter um pressentimento de que iria morrer. E ele, preocupado, será que eu vou morrer? Será que eu vou viver? Será que eu vou sarar? E ele queria uma resposta. Ele queria uma resposta sobre o futuro. E olha o que ele fez. Chamou os mensageiros no quarto e disse: eu sou devoto de Baal Zebub. Na verdade, ele não falou Baal Zebub. Ele falou Baal Zebul. Baal Zebul. Então escreve aí na tua Bíblia o nome verdadeiro desse Deus dos filisteus. O nome verdadeiro era Baal Zebul. Duas palavras. Baal Zebul. Que quer dizer o Senhor dos lugares altos. Esse Deus chamado Baal Zebul, o Senhor dos lugares altos, tinha na mão uma espécie de tacape. Na outra mão ele tinha uma espécie de um raio, e era um ídolo, era uma imagem que ficava nessa postura, como se fosse um guerreiro. Era o Deus das alturas e o Deus das tempestades, o Deus da colheita, o Deus dos montes, o Deus da fertilidade. E como Baal Zebul quer dizer o Senhor das alturas, Acasias caiu da altura. Então ele achava que quem iria responder pela vida dele era Baal Zebul. Ele mandou os mensageiros consultarem o ídolo Baal Zebul na cidade de Ecrom, onde ficava o templo de Baal Zebul. Essa cidade de Ecrom era uma cidade dos filisteus e tinha um grande templo erguido em honra a esse Deus chamado Baal Zebul, que era um Deus guerreiro, o Senhor das alturas. E ele falou para os mensageiros: vão agora rapidamente para Ecrom, dirijam-se ao templo de Baal Zebul, o Senhor das alturas, e consultem os sacerdotes a respeito da minha vida, se eu vou viver ou se eu vou morrer, e se ele pode fazer alguma coisa para que eu sare. Ele mandou os mensageiros com esse propósito. A Bíblia aqui não traduziu o nome dele como Baal Zebul, Senhor das alturas, que seria correto até escrever a grafia verdadeira. Até para você entender por que Acasias, que caiu de uma altura, mandou consultar o Senhor das alturas. A Bíblia, ao ser escrita aqui, colocou o nome de Baal Zebub, que quer dizer o Senhor das moscas. Então circule aí Baal Zebub e escreva o Senhor das moscas. Por que a Bíblia está dando esse tratamento ao Deus dos filisteus? Porque ele não é Deus coisa nenhuma. Ele não é o Senhor das alturas.
No máximo, ele poderia ser o Deus das moscas. No máximo. A Bíblia está ironizando o Deus dos filisteus. Por quê? Porque ele é um falso Deus. Está compreendendo? Não é um Deus verdadeiro. Apesar das pessoas acreditarem naquela imagem e acharem que aquela imagem do Deus das alturas, do Deus guerreiro, apesar delas acreditarem que aquela imagem possui algum poder, a Bíblia está ironizando aquele Deus pagão, o Baal Zebul. Está chamando ele de Baal Zebub, o Senhor das moscas. A Bíblia toda condena a idolatria, a adoração a outros deuses, e o próprio Deus, falando com Moisés, disse: o povo de Israel, o meu povo, não terá outros deuses diante de mim. Eu sou o único Deus. Eu não quero que o meu povo adore outros deuses. E mais ainda, disse o Senhor a Moisés: avisa o povo para que não faça imagem de escultura semelhante a alguma coisa que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nem nas águas debaixo da terra, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus, ele não admite que a sua adoração seja dividida com outras divindades. Ele não admite. Ele não admite que a honra que lhe é devida seja compartilhada com as imagens de escultura, seja lá quem essas imagens representem. Por isso que ele foi claro dizendo: não farás imagem alguma de escultura semelhante ao que existe em cima no céu. Porque ainda que alguém quisesse fazer uma imagem de Deus, ou uma imagem de Jesus Cristo, Deus não compartilha a adoração dele com um ídolo. Deus não quer que as pessoas façam isso. Então, a Bíblia está mostrando claramente que Baal Zebul, o Senhor das alturas, que os filisteus acreditam, que Acasias acredita que é o Senhor das alturas, não é nada, é Baal Zebub, o Senhor das moscas. O próprio Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, falou que Baal Zebul, ou Baal Zebub, ou Beuzebu, que é o nome que acabou sendo corrompido com o costume, Beuzebu. O próprio Senhor Jesus especificou que este Deus antigo dos filisteus, na verdade, é Satanás. Você está compreendendo isso? Jesus mesmo, pessoalmente, ao fazer uma colocação, mostrou que Beuzebu e Satanás são a mesma pessoa. Às vezes a pessoa fala assim: eu vou adorar a imagem de um santo guerreiro, que vai lutar as minhas lutas e vai me dar livramento. E a pessoa tem aquela imagem, aquele padroeiro, e acredita que está adorando a Deus através daquilo, e na verdade ela está se afastando de Deus. E Deus está se afastando desta pessoa. Como aconteceu com Acasias. Jesus colocou o seguinte, quando ele foi acusado de expulsar os demônios por Beuzebu. Porque uma vez Jesus curou um homem que era surdo, que era enfermo, e as pessoas disseram: ele expulsa os demônios por Beuzebu, o homem era endemoniado. Jesus disse: eu expulso os demônios por Beuzebu? Se Satanás expulsa Satanás, a sua casa está dividida. Então olha só, Beuzebu é Satanás. Amém? Jesus falou: vocês acham que eu expulso o demônio por Satanás, por Beuzebu? Olha só, Beuzebu é Satanás. E os filisteus e Acasias estão adorando Satanás. E pensam que estão adorando um santo. Pensam que estão adorando uma imagem milagrosa. Quando você dobra o teu joelho na frente de um ídolo, fazendo o que Deus te disse para não fazer, você não está adorando a Deus. E se fosse só adorar um pedaço de barro, ainda vai lá. O pior é que você está adorando Satanás. Está compreendendo isso? A Bíblia diz que os demônios se escondem atrás das imagens de escultura. Se você tem imagens de escultura dentro da sua casa, no seu quarto, na sua sala, no seu jardim, no seu terraço,
O demônio está escondido ali atrás. Às vezes a pessoa tem um altar dentro da casa dela, ou um nicho onde tem uma imagem colocada, passa diariamente em frente daquela imagem, até faz um sinal religioso, e ela pensa que está adorando a Deus. Mas Jesus está sendo claro, você está adorando Satanás. A Bíblia está sendo clara, você está adorando Satanás. E a pessoa que está adorando o diabo vai ser traída. Porque o diabo não é fiel nem com seus próprios súditos. O diabo não ajuda ninguém. Ele tem uma natureza tão cruel e má, que ele veio somente para matar, roubar e destruir. O diabo nunca vai ajudar ninguém. O diabo nunca vai livrar ninguém. A pessoa pode vender a alma para o diabo e ela não vai ser protegida pelo diabo. Na primeira oportunidade ela vai ser traída, vai ser enganada. Porque essa é a natureza de Satanás. Uma natureza satânica, uma natureza diabólica, uma natureza cruel. Quando o diabo consegue destruir uma pessoa, ele vibra. Olha só. Se você tem algum ídolo em casa, limpe a tua casa. Tem medo? Pegue as imagens e traga aqui na igreja. Não tem coragem de se livrar dos demônios? Traga aqui na igreja. Deixe conosco. A Bíblia manda queimar a fogo. Sabe por quê? Porque este é o fim que está reservado para o diabo e os seus anjos caídos. Quando a Bíblia diz queime as imagens de escultura, figuradamente está queimando Satanás, mostrando para o demônio, você se esconde atrás das imagens de escultura, mas o seu fim é o lago de fogo e enxofre. Então faça uma limpeza na tua casa. Este Acasias aqui, não foi agarrado por Deus. Cai de uma janela com grade e Deus não agarrou. E ele mandou os mensageiros consultarem o Baal Zebub, o deus das moscas. Enfim, mandou consultar o diabo. E mandou os mensageiros fazerem esse trabalho, indo até a cidade filisteia de Ecrom. Mas Deus enxerga tudo, amados. Deus vê todas as coisas. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E mesmo quando o ímpio está fazendo coisas, Deus está vendo. Não é porque Deus não está com o ímpio, não é porque Deus não vai agarrar o ímpio, que Deus não vê o que o ímpio está fazendo. Quando os mensageiros saíram, o anjo do Senhor falou para o profeta Elias, que vivia cercado de anjos. O anjo-chefe do Senhor falou para Elias, Elias, vai agora ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e diga-lhes, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal Zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor. Olha o anjo falando para Elias. Elias vai lá e faz isso. Diga, assim diz o Senhor. Agora não é mais um anjo, é Deus falando. O anjo está sendo o profeta de Deus e transmitindo a mensagem para o profeta dos homens. Assim diz o Senhor. Na cama a que subistes, dela não sairás e certamente morrerás. E por que disse a cama a que subistes? Porque ele estava confiando no Deus das alturas. E o rei Acasias não sabia que estava no mais profundo abismo, cercado de demônios. Você subiu nessa cama, mas dela você não vai sair, nem vai descer. Certamente morrerás. E o profeta Elias foi, parou os mensageiros e disse, voltem e levem agora esta mensagem de Deus. Levem esta mensagem ao rei Acasias. E os mensageiros voltaram para o palácio, em Samaria. O rei Acasias, quando soube que os mensageiros estavam de volta sem cumprir a sua ordem, ele falou, por que vocês voltaram? Por que não cumpriram as minhas ordens?
Por que vocês estão de volta aqui? E os mensageiros disseram: um homem surgiu na frente do nosso caminho. A nossa missão era extremamente secreta. Não havíamos comentado com ninguém o que íamos fazer. E aquele homem, repentinamente, ele entra na nossa frente e ele mandou uma mensagem para o rei. E o rei pergunta: que mensagem? Que homem? E os mensageiros do rei disseram: o homem que se apresentou diante de nós, ele disse: porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom, o próprio Deus chamando o Deus dos filisteus, aquela imagem de Deus das moscas. Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porque assim diz o Senhor: na cama que subistes, dela não descerás, e certamente morrerás. O rei ouviu aquela palavra e sentiu temor no coração. Que homem! Como que era este homem que apareceu no caminho de vocês? Eles disseram: era um homem que estava vestido com uma roupa de pele de camelo, uma roupa estranha. E ele tinha nos lombos, na cintura, um cinto de couro bem largo. E o rei disse: é Elias. Este homem é Elias. Agora eu quero que você circule o nome de Elias aqui, que aparece no final do versículo 8, e escreva a tradução do nome Elias, que quer dizer, escreve aí: o Senhor é Deus. Coisa tremenda. Então, quando o rei Acasias disse: o nome deste homem é Elias, na verdade ele estava confessando: o Senhor é Deus, não é Baal. O Senhor é Deus, é Elias. O Senhor é Deus, é Elias. Mas ele confessou só de boca, porque o coração dele continuava em Baal-zebub. Tem muita gente que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, mas acende vela para Aparecida, acende vela para Iemanjá, acende vela para o Expedito, faz promessa para o Benedito, promete coisas para o Antônio, para o Tadeu, paga penitências, cumpre votos para as imagens e até para as entidades. De boca falam: Jesus, ó, Jesus é o Senhor. Sabem quem é Jesus, mas o coração está dividido. E Deus não divide o coração de ninguém. Você está compreendendo isso? Às vezes a pessoa quer ir para frente, quer ser abençoada. Mas como que é possível ir para frente se a pessoa está contrariando a palavra de Deus? Se a pessoa conhece a verdade e não toma uma atitude. Não dá para Acasias ser abençoado. Porque mesmo que ele não quisesse, ele teve que dizer, ao falar o nome Elias, ele teve que dizer: Deus é o Senhor. Mesmo que ele não quisesse, ele teve que reconhecer: Deus é o Senhor. Mas ele não está servindo o Senhor. Você pode não servir a Jesus Cristo, mesmo sabendo que Ele é o único Senhor. Mas eu te digo, meu querido e minha querida, se você continuar nessa rebeldia, mais dia, menos dia, você vai ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor para você servir. Mais dia, menos dia,
Você vai ter que servi-lo. Agora, se ainda assim, durante esta vida, você não quiser servir a Jesus Cristo, o problema é só seu. Porque está escrito na palavra de Deus que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queira ou não queira, acho uma estupidez você não receber Jesus Cristo e servi-lo com inteireza de coração, abandonando os teus padroeiros e as tuas padroeiras. Acho uma estupidez você continuar nas religiões e nas falsas adorações. Porque, goste ou não goste, seja você devoto de quem for, seja você adepto de Buda, ou de qualquer outra entidade, de Iemanjá, ou seja lá quem for, um dia, mesmo que você não queira e nem creia, um dia você vai ter que dobrar os joelhos para Jesus Cristo. Um dia você vai temer e vai tremer, e os seus ossos vão desconjuntar, e você vai ver o Senhor Jesus ali, cheio de glória e poder, governando o céu e a terra. Um dia você vai ver Jesus julgando os vivos e os mortos. Por isso que eu acho uma insensatez da tua parte, se hoje, na hora que a gente fizer o convite, e se prepare porque eu vou fazer. Eu me pus no teu caminho. Fui enviado pelo Deus dos exércitos. Fui trazido aqui pelo Senhor, o Senhor, o único Deus. Estou me colocando na tua frente para dizer a você: pare! Assim diz o Senhor que te ama, o Senhor que quer te salvar. Abandone a falsa religião e receba Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. E eu escreverei o teu nome no livro da vida. E eu te prepararei uma mansão celestial. E eu te guardarei nessa jornada. E te conduzirei à vida eterna. Por isso aguarde e esteja preparado na hora que eu perguntar: quem quer receber Jesus Cristo como único Salvador? Porque eu vou perguntar. Aguarde, e o meu Senhor quer uma resposta, ou sim ou não. Quando o rei soube que era Elias, chamou um capitão. Capitão, tem uma missão. Pegue os 50 melhores soldados que você tem. Se armem. Procurem Elias, o tisbita, e tragam aqui no meu quarto. Tragam este homem aqui, na minha presença. Porque ele ousou contrariar uma ordem minha. Ele ousou fazer os meus guardas me desobedecerem, os meus mensageiros não cumprirem a missão que eu lhes dei. O rei estava furioso. Tragam ele aqui porque ele vai ver quem é que manda. O rei quer saber quem é que manda, ele acha que é ele. Por isso que ele pegou o capitão e os 50 melhores soldados de Samaria e disse: vai lá, me tragam ele aqui. E o capitão se informou que Elias estava no alto de um monte. E o capitão foi até lá, chegou à base do monte, com seus soldados, com escudos e lanças e espadas e arcos e armaduras. E o capitão disse: homem de Deus, desce. Uma ordem da polícia, uma ordem militar. Homem de Deus, desce. E Elias lá de cima respondeu: se eu sou homem de Deus, que desça agora fogo dos céus e te consuma a ti e os teus 50. E o capitão e os seus 50 só tiveram tempo de olhar para o alto e ver as labaredas de fogo descendo. 51 labaredas de fogo que caíram sobre cada um deles. E eles incendiaram, inflamaram e gritavam:
derrubaram escudos, lanças, espadas, e fumegavam ali ao pé do monte, e caíram mortos. E a chama continuou ardendo até que eles estivessem completamente carbonizados. Até as armaduras derreteram. Ficaram só os ossos ali. Tições que fumegavam. O rei Acasias, no alto do seu quarto, sobre a sua cama, diz: o capitão está demorando. Me verifiquem o que está acontecendo. E volta um mensageiro dizendo: rei Acasias, uma desgraça. O capitão e os seus 50 foram carbonizados ao pé do monte, estão fumegando até agora. Elias fez isso? Elias? O que ele está dizendo? O Senhor é Deus. Elias fez isso? O Senhor é Deus, fez isso? Me chamem outro capitão aqui. Capitão, temos que dar uma lição nesse rebelde. Pegue os 50 melhores homens do seu grupo e vão até lá e me tragam Elias aqui. É uma ordem. E o capitão vai. Quando esse capitão chegou ao pé do monte, ele já viu ali os corpos carbonizados e fumegando. Está lá o colega dele, está lá os outros 50 mortos. Este capitão, querendo se livrar e ao mesmo tempo servir o rei de Samaria, que era um rei pagão, querendo ficar em cima do muro. Olha só, você sabe que Jesus Cristo é o Senhor, sabe que os ídolos são do diabo, e você quer ficar em cima do muro, quer fazer uma média. Ah, mas eu só estou seguindo o que me ensinaram. Você quer ficar em cima do muro. Esse capitão também quis. Olha o que ele disse para o profeta Elias: homem de Deus, assim diz o rei, desce. Em outras palavras, homem de Deus, só estou cumprindo ordens, tá? É o rei que está mandando. Você está entendendo? Você vai chegar um dia diante de Deus e vai falar: Deus, que culpa eu tenho? Eu nasci nessa religião e morri nessa religião. Foi os meus pais que me ensinaram assim. Foi o padre que me ensinou assim. Foi o médium que me ensinou assim. Foi o Buda que me ensinou assim. Vai querer jogar a culpa em outro. Será que funciona esse negócio? Você ouvindo a palavra de Deus, será que funciona esse negócio? E quem está ouvindo pelo rádio, preste atenção. Olha aqui, preste muita atenção. Homem de Deus, assim diz o rei. Não sou eu não. É o rei. Não tenho nada com isso. Assim diz o rei. Desce. Em cima do muro, o profeta Elias voltou a dizer: se eu sou homem de Deus. O capitão já começou a tremer. Que desça fogo do céu. O homem já começou a ficar assim. Os guardas já ficaram apavorados. E te consuma a ti e os teus 50. E mais uma vez fogo desceu do alto. E consumiu aquele capitão e os seus 50. Você está vendo? Vai para o inferno mesmo. Vai queimar. Vai queimar. Rei Acasias lá no seu quarto. Esse capitão também está demorando. Já estou ficando impaciente. Me vejam lá o que aconteceu. Nem precisou. Já chegou um mensageiro dizendo: rei Acasias, de novo, desceu fogo do céu. Consumiu o capitão e os seus 50. Tem 102 cadáveres ali. Rei Acasias, que não servia a Deus, o Deus verdadeiro, e sim Baal Zebub, que deveria dizer:
me ajudem a ir pessoalmente ali, porque esse homem é de Deus mesmo. Eu quero ir lá me colocar de joelhos e pedir perdão. Era o que ele devia ter feito. Não posso andar, estou morrendo, mas me levem até ali que eu vou pedir perdão de joelhos. Me carreguem até lá. Não, ele não fez isso. Ele não se arrependeu. Ele falou assim: me chamem mais um capitão aqui. E veio mais um capitão, que já entrou tremendo na presença do rei. Pois não, rei. Você está sabendo o que está acontecendo, não está? Sim, senhor, estou sabendo. Eu já perdi 2 colegas e 100 soldados. Mas isso não vai ficar assim. Quem que esse Elias pensa que é? Você vai lá, pega 50 soldados e me traga ele aqui no meu quarto. Me traga ele aqui. E o capitão, sim, senhor. Bateu continência e saiu. E no caminho ele foi pensando: vou ter o mesmo fim. Vou morrer do mesmo jeito. Todos quantos continuarem insistindo nesse caminho errado vão morrer do mesmo jeito. E eu, por ordem do rei, estou seguindo um caminho errado, vou morrer do mesmo jeito. O que eu vou fazer? Ele olhava para os companheiros e os companheiros: capitão, eu estou sabendo que se a gente não for, o rei mata a gente. Se a gente não for, o rei Acasias mandará nos matar. Quer dizer, olha a sinuca. Eles não podem voltar a dizer para o rei Acasias: não iremos, porque aí eles seriam mortos por traição, por desobediência, por deserção. Seriam fuzilados, se é que existisse essa maneira de se matar lá, mas seriam sacrificados. Eles iriam morrer se voltassem, se recusassem a servir o rei. E por outro lado, eles estão sabendo que se continuarem naquela insistência errada, eles vão morrer do mesmo jeito. Ou vão morrer pelas mãos do homem, ou vão morrer pelas mãos do homem de Deus, ou do próprio Deus. Você está compreendendo? Quem está servindo o diabo sabe que não pode pedir ajuda para o diabo. Eu encontro tantas pessoas que vêm pedir oração e a pessoa fala assim: pastor, eu demorei muito para vir aqui nessa igreja. Eu sou mãe de santo, fiz a cabeça, atendo no meu terreiro, mas eu não tenho paz, eu não tenho vida, eu preciso de libertação, eu vivo doente. E as entidades disseram que se eu saísse do terreiro, se eu abandonasse o terreiro, que eles iriam me dar uma surra, que iriam me matar. Olha a situação da pessoa. E você não precisa estar servindo o terreiro, não. Basta você estar servindo um ídolo. Viu? O diabo te ameaça do mesmo jeito. Se você deixar a idolatria, eu te mato. O diabo quer te matar. É uma situação complicada. E se você continua no erro, é Deus que vai te lançar na fornalha de fogo ardente. É Deus que vai te lançar no lago de fogo e enxofre. Você está entendendo? Você não tem saída, não. Não tem saída. Não dá para agradar os dois lados. Não dá para ficar no meio termo, agradando o rei e querendo fazer média ali com Deus. Não tem como. Esse capitão, ele está caminhando e ele está tendo a oportunidade no caminho de refletir. Preste atenção, você que está na caminhada nesta vida. Está ouvindo essa palavra? Você está recebendo de Deus tempo para refletir e para decidir bem o que é que você vai fazer da tua vida. Principalmente hoje. Principalmente agora. Esse capitão, ele chegou com temor no coração. Chegou perto do monte onde estava Elias e ele viu 102 corpos que ainda fumegavam, carbonizados, retorcidos. E ele viu qual é o fim daqueles que não servem a Deus, que servem os homens, ou servem os ídolos, ou servem os falsos deuses. Ele viu. Por isso, ele chegou no pé daquele monte. Olha o que ele fez, e também os homens que estavam com ele. O capitão se colocou de joelho, depois das armas.
depois os escudos, depois a armadura. Ele se rendeu ali, se ajoelhou ao pé do monte, ali no meio de todos aqueles cadáveres. Ele se ajoelhou no pé do monte. Ele disse: homem de Deus, eu te suplico, seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 que estão comigo, porque os 2 outros capitães vieram aqui e foram consumidos pelo fogo. E eu não quero que isso aconteça comigo, nem com os que estão comigo. Por favor, seja preciosa as nossas vidas aos teus olhos. O capitão olhava e ele só via Elias em cima do monte. Mas ao lado de Elias, invisível, estava o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor está recebendo comunicação direta de Deus, porque é o anjo do Senhor que passa para Elias as mensagens. Esse anjo do Senhor, ele está vendo o capitão ajoelhado com seus 50. Mas ele recebe uma ordem de Deus. Eu vi o coração deste homem e dos seus 50. Como eles estão se humilhando. Como eles estão arrependidos. Como eles se renderam. Reconhecendo que Elias serve o verdadeiro Deus. Que Jeová é o Senhor. Eles estão reconhecendo e estão se rendendo. Não precisam mais morrer. Não precisam mais ser destruídos. E nem devem ser queimados pelo fogo. Deus disse para o anjo: fala para Elias não temer e ir com este e se apresentar diante do rei Acasias. E o anjo invisível falou para Elias: vai com este e nada temas. O capitão está lá ajoelhado com seus 50, esperando. Não sabe de nada do que está acontecendo no mundo espiritual. Ele só está ajoelhado pela fé, se rendendo, se entregando. Ele sente aquele alívio maravilhoso quando o homem de Deus começa a descer o monte para ir com ele. E o homem de Deus chega nele e o toma pela mão e diz: não temas, eu irei com você. Querido, querida, eu acho melhor você se render aos pés de Jesus Cristo hoje. Porque você só está enxergando Elias. Mas eu te digo que o próprio Senhor Jesus está aqui ao meu lado. E Ele está dizendo que se você se arrepender, Ele vai te salvar. E se você se render, eu e você, nós iremos caminhar juntos. E quando nós caminhamos juntos, você terá a companhia dos anjos de Deus. Você vai ter a companhia do Senhor Jesus. E você vai ter a presença real e verdadeira do Espírito Santo na tua vida. Hoje o Senhor Jesus quer te tomar pela mão. Esta palavra que você está ouvindo é vida para você, se obedecer. O fogo do inferno não te consumirá, nem você será destruído ou destruída. Se obedecer, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, se humilhar diante dele, se você chegar aqui ao pé deste altar e dobrar o teu joelho e pedir ao Senhor: seja preciosa aos teus olhos a minha vida. E o Senhor Deus vai responder em viva voz no teu coração: a tua vida é tão preciosa para mim,
que em troca dela eu entrego o meu Filho Jesus Cristo, que eu mandei morrer na cruz do Calvário para salvar a tua alma. A tua vida é preciosa para mim e eu não quero a tua destruição. E o Senhor será contigo. Acasias recebeu pessoalmente a visita de Elias no seu quarto. E Elias simplesmente confirmou a palavra, porque a palavra é uma só. Para o rico e para o pobre, para o poderoso e para o fraco, para o grande e para o pequeno. A palavra é uma só, não muda. Não muda. Elias entregou a mesma mensagem. Por quê? Por acaso não há Deus em Israel? Para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: a cama a que subistes, ela não descerás, e certamente morrerás. Versículo 17. Estou no segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 17. Assim, pois, morreu Acasias. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Conforme a palavra do Senhor. Conforme a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que todo aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Os que não querem vão morrer conforme a palavra do Senhor, e os que querem vão ser salvos conforme a palavra do Senhor. A palavra é uma só. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Você vai ser salvo pela palavra, e vai ser condenado conforme a palavra. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. O Cordeiro é Jesus Cristo, não é Aparecida, não é Maria, não é Manjá, não é entidade, não é ídolo, não é religião. Só o sangue de Jesus salva. Em nome do Senhor Jesus, eu me coloco na tua frente e te digo: pare. Assim diz o Senhor, o único e verdadeiro Deus. Ou você será salvo conforme esta palavra, ou você será condenado conforme esta palavra. E esta palavra diz que a única maneira de você ser salvo é rejeitar os falsos deuses, é rejeitar os ídolos, é rejeitar as falsas religiões e receber Jesus Cristo, o único Filho de Deus, como teu suficiente Salvador. Esta é a palavra. Então eu vou perguntar agora, porque a resposta precisa ser enviada ao Deus do céu e da terra. A resposta tem que ser dada agora ao único e verdadeiro Deus. Por isso, olhe bem para mim. Olhe bem para mim. Eu trabalho para o Senhor Jesus. Você está vendo somente a mim neste lugar, mas você não está vendo a multidão de anjos que está aqui dentro. Você não está vendo o Espírito Santo de Deus que está comigo.
Você só está enxergando a mim. Por isso, se você se render agora aqui, ao pé do altar, se render ao pé do Monte Calvário, você vai ser poupado. Tem que se render aqui, não para mim. O capitão não se rendeu para Elias. Os soldados, os 50, não se renderam para Elias. Se renderam a quem Elias representava. Você não vai dobrar o teu joelho para mim, tanto é que eu vou ajoelhar com você aqui na frente. Você vai se render para Deus, para o Senhor Jesus. Por isso, é muito importante. É agora ou nunca? É agora. A resposta é sim ou não. Não tem mais ou menos. Não tem eu vou pensar. E não tem desculpas. Quantas pessoas agora querem receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Ergue a mão direita bem alto. Todos que querem receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ergue bem alta a sua mão. Todos que querem se render a Jesus, ergue bem alta a sua mão. Muito bem. Todos que vão se render a Jesus Cristo, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. Venham para cá. Todos que ergueram as mãos, saiam de onde estiverem e venham aqui para frente, ao pé do altar. Pede licença, passa pela multidão e vem aqui na frente. E Deus que vê os corações, Ele está te contemplando também. Isso, vem e vamos aplaudir mais o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Oh, glória! Pessoas estão vindo com lágrimas nos olhos. Glória a Deus! Pessoas estão vindo aqui se rendendo mesmo, com lágrimas, chorando. Há pessoas que estão desviadas, como Acasias também estava. Pensa que ele, sendo o rei dos samaritanos, não conhecia a palavra de Deus? Conhecia, mas não obedecia. Acasias estava desviado. Talvez você não esteja adorando ídolos, nem tenha mudado de religião. Mas você, ultimamente, não está mais obedecendo a Deus. E o princípio é obediência. Se você não está obedecendo a Deus, então você está obedecendo outro, que não está nem disfarçado de ídolo. Você está obedecendo Satanás e fazendo a vontade do diabo. Voltou a fumar, voltou a beber, voltou a fazer coisas erradas. Está sem Deus. E o diabo ainda fica no teu ouvido. Que nada. Você não está desviado não. Não se preocupe não. Você só não está frequentando a igreja. Qual o problema? E o que tem de mais fumar um cigarro? O que existe de mais fumar um cigarro? E o diabo está aí, ó, te iludindo. Ele é mentiroso e pai da mentira. O diabo é um grande pregador, fique sabendo disso. O diabo convenceu a terça parte dos anjos do céu, que são muito mais espertos do que você. O diabo não está convencendo muita gente nesses últimos dias? Muitos. Dizendo que você não está desviado não. Que você não precisa de igreja para ser salvo. Como que você não precisa de igreja? Se a igreja é o corpo de Cristo, se é a igreja que o Senhor Jesus constituiu com o seu próprio sangue, é esta igreja que Ele vai arrebatar. Se você não estiver ligado na igreja, como é que você vai subir? Se é na igreja que você toma a santa ceia do Senhor, como é que você não precisa de igreja se já tem tanto tempo que você não toma ceia?
O diabo te enganou. Você está caído, você está de cama, você está doente na fé. Está doente, está delirando. Então preste atenção, você que está desviado ou desviada, afastado, afastada. Eu estou falando em nome do nosso Deus. O Deus que você conhece tanto quanto eu, mas que você não está obedecendo. Em nome de Jesus, conserte a tua vida agora. Em nome de Jesus. Não quero saber qual foi o pecado ou qual é o pecado. Não vem confessar nada para mim, não. E nem precisa também contar para Deus. Porque quando Acasias falou, mensageiros, vão consultar Baal-Zebu, lá em Ecrom, Deus ouviu tudo e Deus já sabia qual era o pecado de Acasias. Você anda fazendo coisas erradas e não precisa contar nada para Deus, não. Deus já sabe o que é. O que Deus quer ver na tua vida agora é arrependimento. Vergonha pelas coisas que está fazendo e o desejo sincero de se consertar. Então, em nome do Senhor Jesus, saia do teu lugar e venha aqui para frente agora. Venha para cá. Saiam todos que sentem no coração um chamado. Saiam dos seus lugares e venham para cá agora, porque não é o homem que está te chamando, acredite nisso. Eu estou falando pelo Espírito de Deus, e o Senhor está te chamando agora. Saia do teu lugar e venha aqui na frente, antes que seja tarde. Antes que você morra. Acasias só reinou 2 anos em Samaria e morreu jovem, porque não tinha Deus. Se você estiver longe de Deus, Deus não vai te agarrar, não. É você que tem que agarrar Deus agora. Tem mais pessoas para vir aqui na frente. Saia do seu lugar e venha agarrar Deus agora. Se você agarrar Deus agora, Deus não vai te soltar também. Tem pessoas aqui que precisam vir na frente ainda. Venha rápido. Venha porque o Espírito Santo está te chamando. Em nome de Jesus Cristo. Quem está ouvindo pela rádio, se ajoelhe aí. Em casa, na frente do rádio. Quem está dirigindo, pare o carro. Coloque a mão direita sobre o coração também. E todos, orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus Todo-Poderoso. Perdoa agora os meus pecados e as minhas iniquidades. Estou de joelhos, suplicando ao Senhor que se compadeça de mim e me salve pelo sangue de Jesus. Estou aqui, ajoelhado, ao pé do altar, mas na verdade, pela fé, eu me ajoelho ao pé do Monte Calvário. E aquele que é maior que Elias está poupando agora a minha vida e me livrando do fogo do inferno, porque eu declaro com arrependimento que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Pai querido, escreve agora o meu nome no livro da vida. Registra, Senhor, o meu nome no livro da vida, para que quando este livro for aberto, no dia do juízo, o meu nome ali esteja. Meu Pai Santo, perdoa completamente todos os meus pecados e me abençoe com a salvação e a vida eterna, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.